falou que ia começar às 19h10, são 19h10. Pronto, Andressa, agora é com você. Pode começar oficialmente. Tudo bem. Só um minuto aqui que eu estou pegando a guiazinha para poder falar os nomes tudo direitinho, né? Só um minuto. Espera aí. Prontinho, agora boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao grupo de estudos do mês de novembro com o tema Planejamento de Atividades Educativas. Eu estou aqui na mediação, mas como eu já falei anteriormente, eu estou aqui em aula e aí eu vou precisar dar uma saída às 19h40 para eu fazer uma apresentação aqui de um seminário. Por isso eu peço aos debatedores que, assim que um terminar, já se prolongue para o outro. Eu vou apresentar aqui os dois e aí a gente dá início. Lília está aí, mas eu não sei, ela falou que teve um problema, ela está aqui, não, ela não essa tá. é outra Lília. Essa aqui é Lília. Então tá. A Lília. É Lilia, que vai. Lília Badia, que é a nossa memorialista, desculpa. Isso. Que é a nossa memorialista, que ela teve um problema pessoal, mas ela vai estar acompanhando a gravação. Beijo, Lília. Espero que você esteja bem. E hoje nossos debatedores são Rafael Vinícius Almeida e Mona Nascimento. E as discussões, né, estão com base nas referências dos seguintes textos. O texto 1, né, que é a implantação do núcleo educativo do MAUC, Políticas Públicas, Planejamento e Experimentação, e o texto 2, Gestão da Educação Museal no Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo. Desejo sucesso aos debatedores, né? Peço a compreensão que assim que um terminar, já entre já logo a outra, né? O outro em seguida. E é isso, gente. Estou aqui como ouvinte, espero no final aqui poder fazer uma fala final e agradecer a vocês, tudo bem? Muito obrigada. Rafa, você começa, né? Ok, eu começo. Vocês me ouvem bem? Rafa, eu acho que como a gente está com só tem nós dois e os textos são mais, né, sucintos, acho que a gente pode passar um pouquinho dos 10 minutos. O que é que você acha? Andressa, autoriza? Em vez de 10, 15? Tranquilo. Oxe, podem seguir. Então vai lá, Rafa. É bem curioso porque... Então, boa noite, né, para todo mundo que está presente, que for assistir. Espero que muitas pessoas assistam. É um conhecimento muito valioso. Que você fala daqui é muito importante. Acho que essa discussão sobre planejamento educativo é muitíssimo importante. Às vezes se esquece muito do planejamento, né, de gestão, esses temas que são imprescindíveis para que qualquer projeto possa se realizar, né, para realmente sair do plano da ideia, né, uma proposta, para realmente ir para a materialidade. E, assim, dizer que ter contato com essa experiência aqui, para mim foi muito interessante, me enriquece bastante, assim, do ponto de vista mesmo metodológico, né, e das questões que sucedem, né, a criação de um núcleo, né, de educativo, de um setor educativo, etc. E, bem, o Mouse, que eu não sei exatamente se pronuncia Mouse ou Malk, mas eu vou pronunciar Mouse, porque eu acho que naturalmente eu vou falar fala Malk. Vou falar Mouse, é mais fácil para mim. Ele foi criado em 1961 pelo então reitor Martins Filho, o reitor da Universidade de Ceará, que depois vai se tornar a Universidade Federal do Ceará. Ele foi o fundador, né, junto com outras pessoas, obviamente, e ele compreendendo a importância do museu, né, a importância social que tem o museu na dinamização, na produção e da difusão da cultura, ele pensou, né, um espaço de museu voltado de caráter artístico, junto com outros artistas, inclusive, né, da região, que já tinham alguma proeminência. Ele tem é importante ressaltar uma frase, né, que é uma espécie de mantra, mas que resume a ideia desse reitor. Isso é importantíssimo, porque isso se assemelha um pouco com a visão, né, de muitos reitores que fundaram respectivas universidades nos seus estados, e aí dá para fazer um paralelo, inclusive, com o Edgar Santos, que criou na sua gestão o Arte Sacra,
nesse intuito mesmo de criar um museu, né? No caso, de caráter diferente, no caso do Arte Sacra aqui, para acolher essas obras do arquidiocese, né? Um patrimônio tipicamente do portuguesa, né? Religiosa, com esse caráter, enquanto que o Martins Filhos ele tinha uma outra compreensão do ponto de vista, acho que inclusive do ponto de vista popular muito interessante, né? Que é essa coisa que ele resume como universal pelo regional, ou seja, ele inverte essa ideia, né, do universal para o particular. É a partir do particular, que seria a região Nordeste, a região do Ceará, mas ele tem essa compreensão do região Nordeste, né? Eu imagino como uma cultura, né, mais ou menos unificada, né, com elementos comuns, né? E isso resume um pouco essa aspiração, né, que motiva essa atitude, que dá para ver um pouco também aqui na Bahia, com Edgar Santos, né, médico, etc., político, que fundou a UFBA. Ele faz esse diálogo para criar esse museu, né, com diálogo com os artistas locais, né, do Ceará, com essa função, né, de dinamizar a cultura, etc. E já entrando na história, né, que precede a fundação do outra sigla, eu tenho um problema com sigla, NEMAUSE, né, NEMAUSE, Núcleo Educativo Museu, né, de Artes do Ceará, né, NEMAUSE. Vamos compreender NEMAUSE. Então, antes da fundação em 2019, ou seja, muito recente desse núcleo educativo, o Museu de Artes do Ceará, né, da Universidade do Ceará, Federal do Ceará, ele já tem um percurso, um longo percurso com a educação, né? Então, como eu falei anteriormente, o Martins ele já tinha essa ideia do museu como um espaço importante de difusão da cultura, né, artística, né, produção artística, e naturalmente também educacional, né, mas esse museu, durante sua história, ele desenvolveu algumas ações que para a gente é importante a gente pegar, né, pensar, assim, ter em mente, que no caso, a visita guiada, né, são atividades que são corriqueiras nos museus, mas também são muito importantes, a depender como se desenvolve, né? Cursos de arte, né? Vai destacar que o Mouse vai se destacar mesmo enquanto um museu que forma, né, muitos artistas, e aí vai ter um momento nesse percurso que deixa isso muito bem claro. Ele desenvolveu, o Mouse desenvolveu isso antes da fundação do núcleo educativo, gente. Aqui estou fazendo um relato do que aconteceu antes dessa relacionada à educação, né, no museu. Também houve um salão, o primeiro salão de pintura infantil, ou seja, um olhar assim, para o público infantil do Ceará, né, que tinha como finalidade amostras de obras de arte de estudantes do primário. Isso é um aspecto muito interessante, porque ocorreu em 1966, depois foi retomado em 71, 73, 75 e 79, portanto, 5 experiências. É interessante essa experiência, porque, via de regra, os espaços museais negligenciam, né, a presença de algumas pessoas, de algumas faixas etárias, né, de alguns públicos. Eu colocaria, além das crianças, que para mim parece evidente isso, o público idoso, né? Em geral, fica muito restrito a um público jovem, adolescente, às vezes nem isso, né? Mas adulto, especialistas, né? Artistas, especialista na temática no qual o museu aborda. Então, é uma experiência interessante, sim, né? Educativa. Uma outra ação de caráter educativo desse museu, né, antes da criação do núcleo educativo, foi a Bolsa de Trabalho Arte, que foi uma bolsa instituída num período de incentivo, né, através do MEC. Então, essa bolsa foi utilizada para
para conseguir bolsistas, né, da própria universidade para participar nesse museu, como bolsistas, né, atuando como guias, realizando trabalhos, né, projetos. Posteriormente, né, isso foi em 77. Posteriormente foi criado também, retomado isso pelo o então diretor chamado Pedro Elmer, né? Pedro Elmer. Eymar, melhor dizendo, Pedro Eymar, que foi um artista, inclusive, muito importante para a história do Ceará, né? E professor da universidade, etc. Vamos voltar a ele mais tarde. Então, essa Bolsa Trabalho, a Arte em 77, Bolsa Arte em 90, elas foram importantes para incentivar a participação de estudantes no museu, né? Exceção desse grupo, né? Aí há também a oficina de gravura e papel artesanal, em 80, e é nessa experiência aqui que ela vai se destacar como uma política, né? Ou melhor, uma política não, uma ação educativa, né? Que vai contribuir bastante para a formação de novos artistas, né? Gravadores no estado de Fortaleza, melhor dizendo, né? Na cidade de Fortaleza. Tem que tomar muito cuidado, né, com a amplitude das ações, porque a gente toma a cidade pelo estado, né, como todo. Isso é muito complicado. Fora isso também, né, o que mais? Sim, sim. Essa ação, ela meio que vai receber uma demanda reprisada, né? Reprisada não, represada de cursos, né? Cursos de arte na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, porque não tem a Escola de Belas Artes lá, né? Então, essas oficinas, ela vai meio que incentivar, vão receber esses artistas, pessoas interessadas na formação específica, né? Desse tipo essa técnica, melhor dizendo. Em 1987, a 2018, essas ações educativas, né, de mediação vão ficar a cargo desse professor, né, que é diretor, ou então diretor chamado Pedro Eymar, né? Ele vai ser muito importante para o museu, porque ele é um professor, ele vai ser diretor de um longo período de gestão, né, do museu, e ele vai ficar responsável por essas mediações, que durante um período seria a atividade educativa mais presente, né, no museu, digamos, essas mediações. Então, assim, depois no texto vai ser feita uma espécie, uma síntese, né, dos motivos para que o setor educativo não tenha sido institucionalizado antes, né? São motivos, né, são razões que são comuns a vários museus desse porte, desse tipologia, que é justamente indicado, né, como um corpo de funcionário reduzido. Então, a falta de funcionários, e eu diria, né, funcionários especializados, dificulta mesmo a criação de setores, né, específicos, e em particularmente o de caráter educativo, né? E a existência de política que incentiva a educação nesse museu. Então, não havia um planejamento, uma política voltada para ações educativas e culturais. Beleza. Seguindo mais adiante, na década de 90, colocado as pessoas que escrevem, né? No caso, inclusive, Saulo Moreno, vou voltar aqui porque eu não falei o nome das pessoas que escreveram o artigo, é muito importante dizer. Graciele Carine Siqueira, Ellen Cristina Ribeiro de Oliveira Corrêa e Saulo Moreno Rocha, que está sempre conosco nas discussões, inclusive da educação museal, né? Então, essas pessoas, elas apontam, né, que nesse período da década de 90, governo Collor, que tem um sucateamento, né, também uma negligência para o campo da cultura, há uma desprofissionalização, né, do museu, porque ele vai reduzir o número de funcionários. Isso vai afetar, evidentemente, essa atuação, né, as atividades, enfim, de modo geral. Então, é nesse período aqui, né, que
que foi instituída novamente a Bolsa de Arte, né? Bolsa de Arte, como uma forma de tentar dar conta dessa falta de profissionais, né? Então, tinha para poder cobrir essa lacuna, né? Não tem profissionais, porque profissional especializado custa dinheiro, né? Então, uma forma que o então gestor Pedro viu de suprir parcialmente esse problema foi com uma bolsa de arte. Então, acabava bastante estudante participando, como foi comum na experiência desse museu. A especificidade aqui é porque, né, ela era para tentar preencher uma lacuna, né, que é a falta de profissionais. Em 2008, com o fim da gestão do Pedro Aimar, que foi de 1987 a 2018, repito, começou uma nova história, né, do museu. Esse Pedro Aimar, ele se aposenta e com a aposentadoria dele entra uma diretora, que é a museóloga, a diretora museóloga. Eu não, aliás, eu não tenho certeza se é uma diretora, mas como usou no gênero feminino, eu imagino que tenha sido uma museóloga mesmo. E, A primeira autora, ela é a diretora do museu. Sim, estava ali na barrinha, né? Pois é. Então, ela vai entrar no museu e vai dar uma repaginada nele, né? E não excluindo, evidentemente, todo o trabalho anterior, etc., né? Ela vai trazer, vai iniciar a discussão plano museológico, ela vai pensar, né, conjuntamente os programas do museu, etc., as ações. Então, isso vai dar uma mudada na cara do museu, tanto, inclusive, com relação às relações inter, né, e institucionais com a Universidade Federal de Ceará, que é uma das coisas que é característico desse museu, é a relação que ele mantém com a instituição. Mesmo sendo um museu universitário, isso não quer dizer que necessariamente o museu universitário ele tem vai ter uma boa relação e, consequentemente, vai ter suportes, né? Vai ter recursos suficientes, etc. Vai ser planejado de forma conjunta, né? Enfim, os planos institucionais. Isso é uma das coisas que me chamou bastante atenção no caso do Mouse. Então, bem, vamos ver aqui. Sim. E aí, com a chegada da diretora, dessa nova diretora museóloga, que é uma das características muito interessantes, né? É difícil ver diretoras museólogas, tem museólogos, né? Museólogas em museus. Isso é outra característica muito interessante. Isso valoriza, traz uma valorização, né, interessante também para o campo da museologia, né, que é visto mais como técnico, enfim, são raríssimos, né? E, claro, para ser diretor ou diretora precisa de muitas capacidades, né? Tipo, essa coisa de articulação institucional, né? Você conseguir angariar recursos é uma questão muito difícil, então é uma posição que traz diversos desafios, né? Tem questões, evidentemente, de poder relacionado, que é importante frisar também. Então, deixa eu dar uma aqui, que eu anotei para não me perder. Uhum. Isso. Da parte desse planejamento e da criação do plano museológico, reformas são feitas, né, estruturações são feitas, recursos são adquiridos e, com isso, amplia o corpo de funcionários, por isso é tão importante. Uhum. Final, blá, blá, blá. Estou quase no final. Uhum. Beleza. Aí, então, com esse quadro, essa renovação, essa repaginada que tem o museu,
cria-se um plano de avaliação, né, na verdade, uma política que precede a criação do núcleo educativo, que vai ser fundamental para justamente entender o que é que era necessário, né, para a fundação desse plano, desse núcleo educativo. Então, é feito um projeto que houve dois pilares, né, de formação e só um momento enquanto sim. Então, sim, a formação e um outro aspecto que eu não estou conseguindo lembrar aqui, só um momento, que isso é muito importante, porque a gente percebe o quanto é importante o diagnóstico, né, numa construção de um projeto. Então, isso é feito no caso do Mouse, e ele é feito da seguinte forma, né, um plano de ação que se subdividiu em dois eixos, participação e informação. E ele já tinha como meta, né, esse planejamento, a criação de um núcleo educativo. E aí, beleza, depois de feito essa avaliação, é criado se persegue a necessidade de contratação de um museólogo, né, uma museóloga, e bolsas também, né, de 5, enfim, bolsas para 5 bolsistas para atuar também dentro do museu. Então é feita essa contratação e começam esse novo período, né, esse novo momento também com um núcleo de educativo. Então é feito algumas atividades, realizado alguns projetos, inicialmente com esses estudantes que são contratados, né, através dessas bolsas, são estudantes de história, de letras, isso. E nesse primeiro momento é realizado esses projetos feito de forma com as próprias pessoas, né, de forma individual, coletiva, enfim. É importante destacar também a importância da acessibilidade. O museu ele chega a ter também uma educadora surda, que é a Julie Dionísio, né? Isso é um aspecto que não dá para que eles não tiveram oportunidade de desenvolver, né? Parece que tem projetos de acessibilidade sendo desenvolvida nesse museu. Beleza, então, ele é criado em 2019, são feitos alguns projetos, dentre esses projetos, né, também é criado férias no Mouse, que tem como intuito mesmo nesse período onde tem férias acadêmicas, né, das escolas, receber projetos, realizar atividades, não é feito em 2019 e em 2020. Também um grupo de estudos, né, colaborando para a formação, difusão e aprofundamento teórico, prático na educação museal. Programa de voluntariado também, né, com estudantes de disciplina da ação educativa patrimonial da Universidade Estadual do Ceará, que é uma outra especificidade assim, do Ceará, no âmbito da discussão da educação patrimonial, né, educação museal. Isso é muito interessante. Eles apontam que também lá, anteriormente, né, fala que essa disciplina é do curso de História. Isso me chama a atenção porque eu já tinha verificado o curso de História não tem nenhuma disciplina voltada à formação para educação patrimonial, museal, nada nesse sentido, né? E nem pedagogia. Então, isso foi uma surpresa para mim. Que mais? A participação na organização de eventos, sim. O núcleo também, ele participou da formação, né, da construção de eventos como a Semana Nacional de Museus, a Primavera de Museus, a Ocupação Cultural, a Negritude. A Negritude no fio da palavra. Que mais? A Jornada da Prática Educativa e Científica, que foi uma atividade
feita no museu com o intuito de divulgar os trabalhos realizados durante o ano, né, nesse espaço, isso em 2019. Então, assim, é isso, né? E eles destacam no final, isso para mim foi também uma coisa a ser observada com atenção, que existe um tripé, né, para esse setor, que eles compreendem ser a pesquisa, a formação e a participação. Então, é mais ou menos isso, assim, tipo, eles fazem um relato interessante, são 10 páginas, a gente percebe que cada coisa ali tem uma densidade muito maior do que a apresentada, eles, inclusive, ele e elas explica isso, né, fala disso, e para mim, assim, foi muito interessante, muito bom ver essa experiência, assim, especialmente por conta dessa construção prévia, né, para chegar, que culmina, né, em 2019, na formação desse núcleo educativo. Acho que não mais é isso, assim. Tentei não fugir muito aqui, porque eu tenho mania de devanear bastante. Valeu. Essa Rafa, seguindo aí a orientação de Andressa, vou pegar o embalo para a gente não perder tempo. Achei muito bacana a sua exposição, Rafa. Eu já tinha lido o texto, mas as pontuações que você fez também me deram alguns clarões interessantes. Eu acho que essa proposta de discutir logo em seguida, depois de a gente acompanhar o processo de construção de um núcleo educativo de um museu universitário, e aí eu lembro muito de você, Amélia, que você está passando por essa situação nesse momento, né? Nesse processo aí de construir um núcleo educativo em um museu universitário. Eu espero que as discussões aqui, de alguma forma, colaborem aí para a sua empreitada. E aí eu achei bem interessante, porque a gente vai falar agora com o texto da Mila, né? Eu vou discutir o texto Gestão da Educação Museal no Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo, que é um texto da Mila Chiovato, que está nesse volume 2 dessa coletânea Educação Museal, Conceitos, Histórias Políticas, esqueci agora o nome do livro todo. E esse volume 2, ele é um volume sobre gestão, e o volume 3 vai falar de planejamento e outras coisas, mas eu acho que é muito importante a gente também, quando falar de planejamento de ações, não só de ações educativas, falar de planejamento do próprio núcleo educativo, a gente ter em perspectiva a questão da gestão. O Rafael acabou de comentar aí no trabalho dele, né, a surpresa de ver uma museóloga na gestão de um museu e de quanto isso também não é tão comum, né? A gente tem aqui a sorte do Museu Afro-Brasileiro da UFBA também ser gerido historicamente por museólogas e museólogos, né? Mas isso, de fato, não é um lugar comum. E muito porque a gente ainda passa a largo, né, na discussão sobre gestão nos nossos cursos de museologia. Né? Aqui na Bahia, inclusive, é uma crítica que eu faço ao nosso curso, que ele é um curso que ele prepara para a área técnica. Né? Você sai daqui muito pensando na documentação, na conservação, na exposição. E eu vejo que a gente acaba não aprofundando em questões como estou falando da minha formação, né? Lá eu fui do curso de 2008 a 2013, e eu acho, mas mesmo assim, há 2 anos atrás, quando retornei como professora substituta, tive a sensação de que as coisas avançaram um pouco da minha época para cá, mas que ainda estamos muito voltados para a questão mais técnica. Então, questões como gestão, né, campo político, políticas públicas, educação, eu sinto que a gente ainda precisa amadurecer muito o debate. E eu acho que a reflexão disso é ver que pouquíssimas pessoas do campo da museologia hoje estão em posição de gestão de espaços museológicos, né, por conta mesmo dessa... Enfim. Mas a Mila, antes mesmo de entrar na questão da gestão propriamente dita, ela faz 2 observações que eu acho bem interessantes. A primeira é falar sobre a profissionalização da educação museal, que ela faz a ressalva de que não existe, né, um reconhecimento dessa profissão, nós não estamos no cadastro
né, de profissões oficial do Brasil. Isso faz com que a gente tenha uma diversidade muito grande de pessoas que atuem no campo da educação museal e uma diversidade muito grande de formações, de entendimentos e de questões. Ela aponta que a publicação da PNEM é uma conquista, né, nesse caminho de profissionalização, embora ainda seja bastante... a gente ainda tem uma discussão muito incipiente sobre quais seriam os critérios para definir um profissional de educação museal. Então, eu acho que esse é um ponto aí que, inclusive, eu já estou aqui matutando, Rafa, quais são os temas que a gente, Rafa, Amélia, Andrés, todo mundo, mas Rafa especificamente que está debatendo comigo, quais são os temas que a gente vai precisar levar para 2023, né? Eu acho que a relação da museologia com a educação é um tema importante para a gente debater. Quais os possíveis critérios para a profissionalização da educação museal? Eu acho que a gente vai anotando aí que são temas bem quentes para a gente discutir em 2023. Outro ponto que a Mila chama a atenção é o fato de que esse educador, essa educadora museal, deve ser parte integrante da instituição. É muito comum a gente ver os tipos de vínculos que os educadores e educadoras museais geralmente têm. A gente tem muitas pessoas que são terceirizadas, mesmo em espaços que são públicos, essas pessoas são terceirizadas, ou, no caso dos museus do Estado aqui, a maior parte dessas pessoas são vinculadas em regimes especiais de direito administrativo, os famosos REDAs, que são temporários. A gente tem, no caso dos museus universitários, é muito comum a gente ter bolsistas, né, estagiários que vão passando, né, estações, né, verões, né, períodos, e ela fala do quanto é necessário que essas pessoas, que são as educadoras, os educadores desse museu, eles participem do processo de construção não só das ações educativas, mas do processo de tomada de decisão mais ampla de todo o museu, né, da construção conceitual, como ela chama. E essa chamada de atenção dela, né, nos faz pensar que lugar é esse que essas pessoas que compõem esses setores educativos ocupam no museu. Porque são essas pessoas que vão ser as responsáveis pelo planejamento. E esse planejamento, ele precisa ser de longo prazo. Você vê que no caso do Malc, precisou chegar uma pessoa com essa visão da necessidade da implementação do núcleo, e uma das primeiras coisas que essa pessoa entendeu é que precisava ali de um profissional de museologia para atuar junto ali do educativo também. Né? Daí vem a contratação desse outro museólogo. Lá também tem uma natureza de bolsistas com muita frequência, tem uma relação bem interessante que eu acho que o Malc tem, que eles têm umas jornadas mesmo, de cada bolsista que entra, ele tem um projeto que ele desenvolve, e ao final do ano eles têm uma apresentação, um grande seminário de apresentação desses projetos. Então, eles têm uma relação muito próxima mesmo com a universidade, foi uma coisa que a Rafael chamou a atenção, que nem sempre é verdade, né? O museu universitário nem sempre tem essa relação tão próxima com os cursos da universidade, no caso do Malc tem. Então, eu acho que se essas pessoas elas vão estar ali o tempo todo participando do processo de planejamento e de execução dessas ações educativas, é importante que elas tenham um tempo dentro dessa instituição, e é o que a Mila chama atenção. Mas ressaltando que aqui, no caso da Pinacoteca, e aí ela chama a atenção para o tipo de gestão que a Pinacoteca tem, que a Pinacoteca ela é um museu, é considerado o museu mais antigo de arte do estado de São Paulo. Ele nasceu em 1905, e ele é um museu vinculado à Secretaria de Estado da Cultura, a Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, chamada SEC, né? Só que desde 2006, né, ele vive aí 2006 para cá, coloca aí nas contas, 2016, vai fazer 2006, 2016, 10, 14, 16 anos, né? A gente se fazer conta não, sou de humanas. Acho que uns 16 anos. Ele é gerido por uma OS. Eu não vou entrar no mérito aqui da gente discutir, nem a Mila entra no texto, no mérito de discutir a questão da gestão de museus públicos por organizações sociais de direito civil, né, chamadas OS, mas ela fala que esse fator ele é bem importante na hora de pensar o planejamento das ações.
né? Porque todo o processo de aprovação e de reflexão sobre o que vai ser feito de fato está diretamente ligada a toda essa burocracia que envolve a gestão do museu. Então, tem uma frase que ela cita aqui, lá embaixo, deixa eu ver. É ingênuo, embora bastante comum, imaginar que basta uma boa ideia para se desenvolver um bom projeto ou programa educativo. Então, ter uma boa ideia, ter um projeto bem estabelecido, bem planejado, não significa que, de fato, ele vai acontecer, porque esse planejamento ele não está só na parte técnica de pensar a atividade, ele também está diretamente relacionado à gestão que o museu possui, né? Todo o processo, toda a burocracia que está envolvida. Então, no caso da Pinacoteca especificamente, além do prédio principal da Pinacoteca, existe um prédio anexo chamado Estação Pinacoteca, que além de ter um espaço para exposições temporárias, abriga o Memorial da Resistência, né, que no prédio funcionou no período da ditadura militar, um DOI-CODE, então foi um prédio que parte das suas instalações eram prisões, e hoje funciona o Memorial da Resistência, que é uma espécie de... Uma espécie não, é um memorial desse período, né? As celas foram transformadas em memoriais, tem toda uma narrativa do período que ele foi utilizado como cadeia, e para que seja celebrado esse momento, celebrado no sentido de relembrado, né? Lembrado com frequência e que não se repita. Então, tem aí a Pinacoteca, ela tem programas educativos, núcleos educativos, porque os núcleos são autônomos, você tem o núcleo da Pinacoteca, prédio principal, o núcleo da estação e o núcleo do Memorial da Resistência. Então, você tem aí uma gestão cuidando de 3 núcleos que têm as suas especificidades. E acho interessante pensar que o museu ele é de 1905, mas ela narra muito rapidamente também o processo de construção do núcleo educativo, que só aconteceu nos últimos 20 anos, em 2002, que o núcleo foi implementado, um museu que é mais que centenário, né, e digamos aí que ele tem em 2005 100 anos, 100 e poucos anos, continuo sem saber fazer conta, mas apenas nos últimos 20 anos a gente teve aí um esforço de implementar e consolidar um núcleo de ação educativa, né? Essa foi uma informação que me chamou bastante atenção quando a gente pensa que museus do mesmo período, até mais criados posteriormente, tiveram seus núcleos educativos, setores de educação criados muito, muito antes do que esse da Pinacoteca. Né? E aí eu achei interessante que uma das primeiras ações para a implementação do núcleo educativo foi justamente fazer uma pesquisa de perfil e expectativa do público frequentador, né? Que foi uma das coisas que o Rafa trouxe também de iniciativas que foram feitas na implementação do núcleo do MAUC, e chama atenção mais uma vez para uma ação que está acontecendo nesse momento da implementação do núcleo do MAFRO, né? É uma ação que o MAFRO também tem tomado nesse processo de implementar o núcleo educativo. Né? Foi-se pensada, né, qual seria a missão institucional, que esse núcleo educativo precisava estar dialogando com a missão institucional da Pinacoteca, e chegou-se, né, à missão desse setor educativo, que é promover processos educativos para diferentes públicos, em arte, história, memória, patrimônio e cultura, contribuindo para o exercício da diversidade, o diálogo e a construção e difusão de conhecimento. Então, chegou-se ao entendimento que esse setor educativo, esse núcleo educativo, essa ação educativa do núcleo não se limitaria ao conhecimento e ensino de arte, mas pensando, né, em como potencializar a incorporação desses aspectos para o desenvolvimento do pensamento crítico, visando uma ação efetiva na sociedade. Então, é um núcleo educativo que nasce com esse olhar, né, não é um processo apenas de ensino-aprendizagem, mas um processo de desenvolvimento do pensamento crítico. E aí ela vai falar um pouco sobre quais são, né, as intenções, quais são os objetivos gerais desse núcleo educativo. E isso é muito, ela chama atenção para isso, para dizer que todo o processo de construção e de implementação de uma ação educativa, de um projeto educativo, precisa
né, precisa ser avaliada para verificar se condiz com a missão, visão e valores da instituição, se está enquadrada na missão desse SINAI, se está articulada ao plano de educação, que precisa estar em consonância com o plano museológico, né? Ou seja, se os objetivos, metodologias, bases referenciais e formatos de prática, além do arcabouço teórico, está adequado e em sinergia com os demais programas do museu. Então, muitas vezes a gente parte dessa ideia de que pensar uma ação educativa é ter uma boa ideia e colocar ela em prática. Mas dentro desse olhar mais ampliado da gestão, é importante que essas ações estejam alinhadas com todo o restante do museu. Daí, repito, a necessidade que essas pessoas que formam esse núcleo educativo estarem acompanhando este processo, porque se você tem uma rotatividade muito grande dessas pessoas, ou se essas pessoas elas não participam dessas discussões mais amplas em relação às questões conceituais do museu, é muito difícil que elas consigam se apropriar desse processo e produzir, né, programas e ações que estejam alinhadas a toda essa questão. Né? Aí ela fala um pouquinho sobre a realidade de estar vinculada a uma gestão de OS, porque uma OS ela precisa a cada 5 anos, né, concorrer novamente a um edital para ser contratada, e aí tem toda uma questão, porque no contrato dessa OS, ela já tem que apresentar um plano de gestão com metas, né? Ela tem que deixar ali quais são as metas que vão ser alcançadas mês a mês. E aí ela ressalta que no caso do educativo, ela precisa já deixar claro quais são quantidade de atendimento de público escolar, público inclusivo, realização de cursos, publicação de materiais, avaliação de qualidade do atendimento educativo e várias outras questões, além de entregar relatórios quantitativos e qualitativos de todas essas ações, mensalmente, trimestralmente, semestralmente e anualmente. Então, você pensar que qualquer ação que você faça precisa estar costurada a todas essas questões da gestão. Né? E aí ela vai falar sobre a questão do déficit mesmo de recursos, que o Estado só repassa para a OS um valor que cobra menos de 50% dos custos das atividades, e sem esse subsídio, você não consegue fazer exposições, publicações, projetos, sem falar que esses recursos não podem ser aplicados em várias questões, né? Em vários tipos de atividades. Então, tem várias questões que estão relacionadas. Aí ela fala, dessa forma, gerir não significa apenas desenvolver as ações educativas. Há um extenso e complexo trabalho que precede o trabalho educativo propriamente dito e envolve áreas como administração, finanças, gestão de pessoas, gestão de projetos, além de sólidos conhecimentos nas áreas de educação e museologia, e no caso específico da Pinacoteca, de arte, né? E aí, a depender da tipologia do acervo do museu, você vai precisar desse olhar especializado também. Ela passa um pouco sobre as metodologias de trabalho, porque eles têm aí uma base metodológica mais organizada para ser aplicada a todos os programas. Então, eles têm as propostas poéticas, que são as atividades mais criativas, que envolvem expressão plástica, verbal, sonora, corporal, né? Uma multilinguagem artística que eles utilizam nas atividades. Os chamados recursos multissensoriais, que podem apelar para outros sentidos além da visão. Então, você vai ter aí estímulos sonoros, estímulos táteis, que possam ser utilizados para traduzir, interpretar ou aproximar, né, de uma significação autônoma da obra. Os dispositivos para autonomia da visita, e eu queria só fazer um parênteses em relação a isso, porque eu particularmente acho que a Pinacoteca tem uma ação de excelência nesse ponto, de todos os museus que eu já visitei. Esses dispositivos para autonomia da visita na Pinacoteca são muito interessantes, porque eles fazem, junto às exposições, seja por modo de texto ou jogos que ficam disponíveis no espaço expositivo, eles têm diversos dispositivos interessantes para que provoque o visitante a um olhar mais crítico da visita, mesmo quando não tem uma mediação humana. Então, eles têm alguns dispositivos bem interessantes nesse sentido, né? Para quando você quer fazer uma visita mais
sozinha, ou não tem nenhum mediador disponível para te acompanhar, porque estão todos ali locados em outras atividades. Vou dar só um exemplo de uma exposição muito interessante, que era uma exposição sobre povos originários, e tinha uma obra, uma gravura do Debré, né, de algumas pessoas indígenas, e algumas fotografias de pessoas indígenas de um fotógrafo contemporâneo. E eles aproximaram essas duas imagens e colocaram, assim, do lado, num descritivo, alguns questionamentos sobre qual a diferença entre uma imagem e outra, como é que você se sente ao ver a primeira imagem, a segunda imagem em relação à retratação de pessoas indígenas. Então, eu não lembro de todas as provocações, mas tinham provocações nesse sentido, já de te fazer pensar e olhar para aquela exposição de forma mais crítica, além do fato de você somente ver as imagens. Então, essa é uma metodologia que eles utilizam, que é bem interessante. As leituras de imagem, né, que eles dão provocações, né, para percepções sensoriais, contextuais, poéticas, técnicas, interpretativas, e o que eles chamam de visitas dialogadas, né? Eu acho bem interessante, porque a gente tem uma infinidade de terminologias para as visitas, né, para as visitas que são acompanhadas, visitas mediadas, visitas dialogadas. A gente ainda encontra com frequência, embora um pouco menor, as visitas guiadas, né? É um termo que a gente tem questionado bastante por conta do pejorativo do guiar, né? Mas é muito comum ainda ouvir. Então, nesse caso aqui, eles utilizam a expressão visitas dialogadas, né? E eles organizam também por programas, né? Eles têm 2 grandes programas, que são os programas de atendimento do público geral e escolar, e a coordenação de programas educativos inclusivos. Visitas educativas, PINA Família, exposições temporárias, dispositivos para autonomia de visita e formação de professores, estão no que eles chamam de PAPEG, né? Programa de Atendimento de Público Escolar em Geral. E a inclusão sociocultural, o programa Meu Museu e o programa Consciência Funcional, que é voltado para o público interno, né, dos próprios trabalhadores do museu, está dentro desse COPEI, que é a Coordenação de Programas Educativos Inclusivos. E todos os programas precisam estar alinhados dentro desses grandes 2 programas. Essa é uma exposição que ela faz de uma realidade muito específica da Pinacoteca, mas eu acho que é bem provocativa para a gente pensar, né, como todos os museus, de uma forma ou de outra, vão estar dentro dessa estrutura maior de uma gestão. E eu acho bem interessante porque a própria PNEM, ela já faz essa provocação. O eixo 1 da PNEM é todo sobre gestão, né? Sobre como a educação precisa dialogar com a gestão do museu, sobre como é importante que o setor educativo ele esteja dentro do organograma, ele tenha uma equipe multidisciplinar, ele tenha uma dotação orçamentária específica, ele participe dos processos de discussão e de reflexão das questões do museu e não, sobretudo, da construção do discurso expositivo, né, que acontece muito, né, de faz a exposição, aí no final o educativo que lute para poder construir o discurso. Isso era muito comum, eu trabalhei na Caixa Cultural e era muito comum, né, a exposição vinha a ser montada, aí o curador da exposição, depois de tudo pronto, tinha um dia de conversa com o educativo, e o educativo que lute para pensar as ações, né, daquela exposição. E isso é muito delicado. É importante que esse processo, que esse educativo, ele participe desse planejamento do museu, para que o planejamento das ações educativas possa, de fato, estar em consonância com todo o restante. É isso, as reflexões que eu fiz sobre esse texto, espero que a gente possa ter aí uma discussão bacana. Acho que a Andressa não está aí, porque ela deve ter saído para apresentar o trabalho dela. Uhum. Então, eu estou aqui sim. Ah, está aqui! Uhum. Mas a gente pode seguir, né? Já apresentou? Ou atrasou tudo aí? Andressa? E eu acho que deu problema no dela, hein?
Mas de qualquer forma, a regra é: alguém pergunta que não seja nem Rafa nem eu. Então, Amélia e Lília, por favor, apresentem suas colocações aí, façam suas reflexões. Minha internet deu uma travada, vocês me ouviram Agora bem? não, Agora a gente está te ouvindo, mas a gente não te ouvindo, não. Pronto. Agora deu uma travada, mas eu falei que muito obrigada, gente, pelas colocações, pela exposição. Foi muito interessante ouvir vocês. Comecei a pensar várias coisas aqui sobre a questão de tanto de OS, como da questão do texto de Rafael também. Enfim, muito obrigada. E agora, né, quem quiser fazer as colocações, eu ouvi Mona falando isso. Foi assim que minha internet voltou. Mas é o 3G, gente, me desculpa. Mas fiquem abertas a fazer colocações, que eu estou por aqui ainda, tá? E obrigada desde já aos debatedores. Bom, então eu vou abrir. Eu não conhecia esse texto de Mona, que Mona apresentou, né, na verdade, lá da Pinacoteca. Depois eu vou dar uma olhada. Eu tenho realmente alguns comentários a fazer sobre a discussão em si e não exatamente sobre os textos, especificamente, né? Eu considero a situação do Mafro, assim, nessa questão do diálogo de educativo e gestão, uma situação muito privilegiada e peculiar, assim, talvez não só pelo perfil do pessoal do gestor, mas pelo próprio contexto todo do Mafro, inclusive de ser um museu universitário, eu acho que influencia muito nessa relação com a educação e, inclusive, no perfil das ações educativas que são desenvolvidas, né, dos projetos e programas, mas falando especificamente sobre a gestão. Essa questão da integração para o desenvolvimento de um programa especificamente, eu penso cá, né, pensando a partir da minha realidade, que é praticamente impossível você desenvolver realmente um programa educativo, criar um programa educativo, sem o apoio da gestão, né, porque vai precisar passar por esse lugar, pode ser feito fora de como está sendo o caso do Mafro, né, o programa educativo está sendo feito antes de ter um plano museológico, que também está sendo pensado já há alguns anos, mas que ainda não foi efetivamente, né, concluído, etc. Mas, de qualquer forma, precisa dialogar com a gestão aí do que vai entender como educação, de como que vai ser feita essa questão das verbas, né? Então, assim, na verdade, eu acho que os textos trazem considerações importantes acerca do universo, assim, dessa relação no geral, mas que eu me considero, assim, pela minha própria, pela realidade onde eu estou inserida, o meu alcance é limitado, sabe? O meu alcance é limitado, porque eu vejo que as pessoas falam, poxa, mas a gente não consegue desenvolver, a gente não consegue fazer as pessoas entenderem a importância do educativo, do desenvolvimento do trabalho de educação museal e tal. E, no meu caso, não se aplica, inclusive porque já era um interesse da gestão que o que eu estou fazendo fosse feito. Então, foi muito fácil, assim, esse caminho, inclusive da gestão e dialogando mesmo, e abrindo espaços e caminhos, e mostrando e direcionando algumas coisas. Então, por isso eu acho a importância que Mona falou, de a gente ter museólogos nos cargos de gestão, né, que a gente realmente não tem. Na verdade, nós temos, por exemplo, o MAI também da UFBA, é gerido por uma museóloga atualmente, né, a professora Luciana. Mas até outro dia nem também... sempre foi assim. É isso, mas até outro dia não era também, né? E o Mafro também já foi gerido até 97 por pessoas que
da museologia, né? No caso, rapidinho, o caso do MAIS está sendo rediscutido, inclusive. Departamento de Antropologia. antropologia, né, tal. Está questionando e querendo que o antropólogo assuma? Porque, historicamente, o mais sempre foi de antropólogos, né? É mais ou menos aí o papo, sabe? É uma disputa, né? Então, tá em interesses, né? Depois de reestruturado e tudo mais, de trocar mesmo a direção de lá. Eu também acho que, eu não sei se você sabe, mas eu também acho que passa muito pelo dinheiro, sabe? Porque, assim, quem gerencia o MAI ganha aí um acréscimo de uns 4 mil reais no salário. Eu não vejo eu não vejo ninguém disputando para poder gerir o Mafro. Por quê? Porque o Mafro não tem essa grana por conta do próprio racismo institucional, né? O Mafro não é uma unidade, não tem uma direção. Eu não vejo ninguém disputando a tapa, entendeu? Então, se colocasse, por exemplo, lá no Mafro, uma direção e tal de quatro, vocês iam ver o tanto de gente que ia surgir querendo, porque eu valorizo super o Mafra, eu quero, nossa, eu quero Aí a fazer uma galera do CEAL, né, que antes era vinculada ao CEAL, Mafra, aí ninguém ia querer que saísse de lá, né? Ninguém ia querer que saia, enfim, né? Toda uma. E não só eles, na própria FFCH ia ter um monte de gente querendo ir para o Mafra. Então, eu acho que essa questão financeira também, de não ser realmente um comprometimento com a instituição, de querer realmente estar lá. Eu acho que, inclusive, por exemplo, as pessoas que se dispõem a gerir o Mafra, elas têm que ser muito valorizadas, porque é só dor de cabeça. Elas não recebem, elas recebem quase nada, elas estão ali fazendo trabalho voluntário, Muito pelo gente. contrário, às vezes tira dinheiro do bolso, né? Às vezes Porque tira dinheiro do bolso. eu vi essa realidade. Tipo, lembra daquela realidade, dessa ação educativa que a gente fez do Sarau, que Marcelo vive Sim, falando e tal? Marcelo tem as tirou o dinheiro do bolso. Toda a parte de. A gente comprou tecido, a gente comprou tudo. Foi, Marcelo tirou do bolso. Minha sogra, na época, costurou, fez a costura, mas o tecido, ele tirou dinheiro do bolso, a gente foi ali na Barroquinha e comprou. Tipo, foi assim que funcionou a ação, sabe? Isso há isso. Então, 13, 15 anos atrás. A montagem do Máficas também. Eu participei da montagem e foi bem assim. pois é, da exposição. Então, é sobre isso, né? Mas assim, enfim, atualmente o MAI também é gerido por uma museóloga, mas eu acho, gente, que não é só ser gerido por um museólogo. Tem pessoas, por exemplo, que eu conheci, que trabalham aqui, né, em Salvador, que são museólogos e que não entende o que é trabalho educativo, e que trabalha no educativo, inclusive, e que não tem ideia do que é realmente educação museal e do que é essa complexidade das ações, entendeu? Eu fiquei horrorizada, assim, uma pessoa já com uma estrada grande, assim, porque eu sempre pontuo isso, que eu formei em final de 2017, início de 2018. Esse é meu primeiro trabalho como museóloga, então eu, né, tô aprendendo, tô aí vendo as coisas e tal. E aí eu fui conversar com a pessoa achando, né, falei, não, poxa, então. E aí eu falei, cara, sabe? Então eu acho que também a gente, você comentou da formação, né, dos cursos e tal. Pelo que eu vi, por exemplo, atualmente não tem uma disciplina do componente, né, voltado para a educação na graduação. Se eu estiver enganada, vocês me corrijam. Não tem a professora que é Desculpa, licença, tem especialista em sim, educação. Rafael, ação cultural educativa com patrimônio. Mas não educação museal, né? Mas é isso, é uma disciplina para educação. Na minha época tinha duas, sociedade e educação também, a gente pegava em educação. Ainda tem as duas, mas assim, A o debate tônica de é educação outra, né? museal fica muito a. Não, claro, não vai trazer a discussão mais recente, inclusive, desculpa, Amélia, tá interrompendo sua fala, mas é porque isso para mim é uma coisa que me angustia, porque eu considero um retrocesso. Na minha época, essa disciplina se chamava Ação Cultural Educativa em Museus. Com a reforma curricular, passou a chamar Ação Cultural Educativa com Patrimônio. Eu acho de um retrocesso absurdo a gente ter uma disciplina voltada para a educação em museus e de repente, numa reforma curricular, a gente voltar, porque eu considero voltar um passo atrás e olhar para o todo, que é o patrimônio. É um curso de museologia, gente. É um curso voltado. Que é a especificidade, né? Exatamente, a gente está discutindo museu. A gente sai do museu e vai para o campo aberto do patrimônio, sabe? E que hora é que a gente discute a educação dentro do processo museológico? Porque a educação
também é processo museológico, né? Mas eu acho que mesmo sendo museólogos, e era isso que eu estava me dizer, eu acho que grande parte das pessoas não entendem, não compreendem esse processo. Até as pessoas que têm muita boa vontade, é igual, por exemplo, o professor Marcelo, que ele é super aberto, ele entende a importância dos processos educativos, ele está dando espaço, está aí, né, acompanhando e dando todo o apoio para a gente fazer o programa educativo, mas, por exemplo, essas discussões mais conceituais que a gente tem, essas coisas, ele também, por exemplo, é um museólogo, né, de muitos anos, mais de 3 décadas, está à frente do museu há muito tempo, e ele não tem esse domínio também. A diferença dele para outras pessoas é que ele está aberto e ele vai, né, acompanhando e vendo e tudo, mas eu acho que talvez os professores desse curso agora e também de outras faculdades, de outras instituições, talvez também não tenham essa dimensão. E aí, por isso, a escolha do termo, né, no caso, igual de colocar patrimônio, enfim, e de não ter olha, embolando as coisas aqui na minha mente, gente, que é isso, o ansioso é assim. Mas deixa eu fazer uma observação. Por exemplo, eu entendo que educação perpassa todos os processos museológicos. Todos ali estão envoltos em ideais educativos, mas beleza. Então, cabe a gente discutir educação em qualquer e todo processo. Massa. Só que o Sebramus, por exemplo, não tem um GT de educação. E esse é um reflexo. Me abraça, Amélia, me abraça. Tipo, eu fiquei indignada com isso. Ano que vem a gente vai propor um GT nesse negócio. Eu Eu não vou ser poder, né, doutoranda, porque eu acho que eu não posso. do doutorado, pois é. Então, eu vou ser doutoranda, eu vou poder propor. Então, vão comigo. Então, mas é porque é isso, entende? Então, é toda uma mentalidade que as pessoas não entendem e enfim, acha que a educação é atendimento, e aí eu acho que é um trabalho que começaria a resolver esse problema nosso nas formações de museologia, porque é as pessoas que vão sair de lá, seja para ser professores, seja para fazer um trabalho mais técnico, para qualquer que seja a função que ela vai exercer depois, que ela já sai um pouco mais preparada nesse sentido da educação. E talvez o que a gente possa fazer agora, que, por exemplo, que a gente já está aqui, já tem um monte de pessoas aqui também que talvez não tiveram essa formação, que passaram pela educação museal ou por essa relação, né, diferenciada entre educação e museu e tal, etc., é que a gente promova pequenas, assim, formações e discussões nos âmbitos onde nós estamos, né, que é, por exemplo, o que eu tenho tentado levar para o Mafro, não só para o público do Mafro, nas ações formativas externas, mas também para o próprio público interno, que é a equipe, né, desse entendimento. Mas eu acho também que passa muito pelo exemplo, né, gente? Porque não adianta a gente ficar teorizando as coisas e na prática as pessoas não veem a seriedade do trabalho da gente, as pessoas não veem aquilo dali sendo aplicado, sabe? Porque é igual criança, aprende pela prática do outro, senão a gente não vai ser levado a sério nunca, enfim. Sim. Embolei um monte de coisa aqui, mas é sobre isso. Adorei a discussão. Muito importantes, Amélia. Eu queria só pegar esse gancho aí que você trouxe, porque você entrou, acho que um pouquinho depois, a gente, logo no comecinho, eu e o Rafa, a gente começou essa discussão falando exatamente sobre essa angústia que a gente tem do lugar que a educação ocupa dentro da museologia. Né? Eu, especificamente, eu discuto educação desde o meu, sei lá, segundo semestre da faculdade. Eu discuto educação em museus, eu estou sempre preocupada com essa discussão. Entrei na REM em 2012, né, há 10 anos de REM, gente. E estou aí nessa lida de refletir essa questão da educação museal, me envolvi muito cedo na construção da PNEM, e durante muito tempo eu tive a sensação de que eu meio que sublimei a minha identidade de museóloga para me entender educadora museal como se uma coisa fosse apartada da outra. Acho que esse ano eu tive uma grande virada de chave, a grande ficha caiu,
E eu estou muito nessa vibe de chamar mesmo a atenção da museologia para essa questão da educação e entender onde é que tá, em que momento é que essa ruptura acontece. Porque, em termos de discurso, a gente está no Estado que criou e que fabricou e que produziu Maria Célia Teixeira, que é uma enorme referência à educação museal. Saímos aqui, com exceção de Amélia, que formou fora, e acho que Lília não é da museologia, né, Lília? Você é de lá de Belas Artes. Mas Andressa, Rafael e eu estamos na mesma universidade. Lília é da museologia. É verdade, então, com exceção de Amélia, mas estamos todos aqui na mesma universidade onde Maria Célia Teixeira estava quando escreveu os trabalhos que são referência na área da educação museal. E é uma universidade que eu entrei e saí. Venha para o lado museológico baiano da força, Lília. Eu entrei e saí da universidade e o que eu ouvi falar de educação foi totalmente tangencial. Né? Tudo que eu refleti, discuti, aprofundei sobre educação foi dentro da Rede de Educadores e Museus da Bahia, e nas minhas leituras, nas minhas reflexões, e aí com a chegada da PNEM, fui ampliando essa discussão com pessoas do Brasil inteiro, até de fora do Brasil. Mas, se eu dependesse da minha formação dentro da universidade para discutir educação, não sairia. Né? E essa também é a grande dificuldade que a gente tem, Amélia, ao discutir educação museal com museólogos e museólogas que se formaram na nossa universidade e museólogos e museólogas, muitos professores da universidade. É uma dificuldade que a gente tem de dialogar com professores, por exemplo. Falo isso com pesar no coração, mas não tem nenhum professor dentro da universidade, dentro do curso de museologia da Universidade Federal da Bahia, que participou do processo de construção da PNEM. Ou, pelo menos, minimamente dialogue com ele, né? Para apresentar em sala de aula como, olha, gente, está acontecendo isso aí, ó. Ainda que não tenha isso como pesquisa ou como interesse de aprofundamento, mas eu senti essa dificuldade na minha formação. Talvez por isso, Rafa e Andressa, vocês que foram meus alunos, me viam tão desesperada de falar das questões contemporâneas, de políticas, e de educação, e de gestão, porque foi uma lacuna muito grande que eu tive na minha formação, e eu voltei para a universidade como professora e identifiquei essa mesma lacuna, porque eu via nas minhas aulas, quando eu falava sobre isso, muitos estudantes ouvirem falar pela primeira vez que eu estou estudando o Estatuto de Museus. Eu nunca estudei o Estatuto de Museus, sabe? Pela primeira vez que eu estou refletindo sobre a Política Nacional de Museus. Nunca tinha visto a Política Nacional de Museus. E estudantes que já estavam saindo, não é nem dizer que foram só os calouros, né? E, infelizmente, a gente foi impedida, né, de continuar, inclusive, essa discussão sobre gestão, né, e políticas culturais. Quando da pandemia, eu estava fazendo gestão museológica com você. Isso, né? A gente foi mesmo. Quando a pandemia chegou, a gente precisou. Foi assim, gente, sinceramente, aquele semestre eu estava realizada da vida, porque eu estava com ação cultural educativa com patrimônio, eu estava com gestão museológica, eu estava com museologia contemporânea, assim, tipo. E estava uma delícia, na verdade, porque as primeiras aulas que a gente fez foram sobre temas, assim, para mim, importantíssimos, né? Você realmente falou sobre isso, a importância. Eu compreendi de cara a relação, né, que tem direta entre gestão cultural, né, e política cultural com o museu. Tipo, muito porque a gente não está descolado, gente. A gente é do campo da cultura. Se acaba o Ministério da Cultura, existe a ameaça de acabar o IBRAM, as nossas vidas profissionais estão diretamente impactadas, né? Porque o que se faz de política pública dentro desse campo da cultura impacta as nossas vidas profissionais. Então, é muito natural que a gente conheça isso. E tudo bem que os professores tenham as suas demandas, as suas pesquisas, as suas questões, mas é muito importante que... Você já era aluna na minha época, Lília? Era muito importante, é muito importante que a gente tenha esse olhar para o contemporâneo, e eu sinto muita dificuldade disso aqui no curso. Né? Enfim, toda essa coisa para dizer que vocês são da mesma turma, então foi realmente um acontecimento a gente não ter se cruzado. Né? Que pena, que pena.
Enfim, só para dizer, Amélia, que você tem muita. Eu concordo muito com você quando você diz, não é porque é museólogo, não é porque é museóloga que vai ser sensível a certos temas. Né? Sobretudo, 2 temas que eu acho que são muito. Que a gente tem muita precariedade no curso, sobretudo o curso aqui da Bahia, que é gestão e educação. Né? São 2 pontos aí que eu acho que a gente precisa, com urgência, dar atenção. Porque são pontos que a gente está aí, inclusive são áreas da museologia que estão em plena ascensão e precisam de reforço, porque senão o que acontece? A gente vai ter um monte de gente que é fora da museologia, que é uma coisa que é outra questão, né? Fazendo mestrados e doutorados em museologia para ganhar títulos de museólogos e museólogas, mas sem a discussão aprofundada da museologia, e ocupando esses espaços de educadores, educadoras, gestores e gestoras, enquanto a museologia continua aí fazendo um seminário brasileiro de pesquisa em museologia sem nenhum GT de educação. Não, eu tive que enfiar meu trabalho no GT de museus universitários. Eu não fiz isso, eu me indignei, eu protestei. Eu fiquei catando ali um lugar para enfiar meu trabalho. Eu não vou me submeter a isso. Eu vou esperar ano que vem, eu nem sabia que eu ia passar do doutorado. Ano que vem, eu vou colocar meu GT de educação. Você vai ver se eu não vou botar. Não, e tem pessoas da educação lá, eu achei que eu achei que a Carolina Gelmini ia propor, por exemplo, que é lá na Universidade do Rio Grande do Sul, ela é de lá e ela é da educação e uma aí, galera. Gente, não acredito. Camila, que é minha colega lá de Goiás, a gente está junta no processo de construção da REM Brasil, e Camila fez um GT de museologia de dissidentes, que eu acho ótimo, acho bacana, mas não fez um GT de educação. Tem o professor Valdemar, né? Vavá, grande Vavá. De lá também, de Santa Catarina. Fez GT, não fez GT em educação. Pois ano que vem não vou depender de ninguém, vou fazer meu negócio. Boa, e parabéns. E eu vou submeter no seu GT. Bora, velha. Parabéns por estar doutoranda, né? Parabéns obrigada, mesmo. gente. Parabéns obrigada. mesmo. Isso é uma vitória para todos nós. Exatamente. Estamos juntos aí. Essa discussão toda, assim, eu sempre fico me remontando, né? A história, evidentemente, é fundamental a gente ter essa perspectiva mesmo sobre a história, né? E, tipo, é sempre mencionada a Maria Célia, né? Como um grande exemplo. Ela, em 94, ela escreveu um texto sobre documentação, educação e cidadania, falando justamente no contexto de Seminário Nordeste de Museologia. Uhum. Falando justamente como a documentação feita em museus, documentação museológica, não lembro se ela falava documentação museológica, mas como na documentação, na pesquisa, precisa desde já ser pensado com fim na educação. Na educação. Então, ou seja, o ato de pesquisa, né, documentação do acervo e bababá, precisa estar, a pessoa que fizer isso precisa ter essa dimensão, né, que aquilo vai ser utilizado de forma prática, né, isso vai ser utilizado em projetos, vai ser externalizado, seja através de exposições ou ação cultural educativa. É basicamente esse o ponto que ela apresenta. Isso, evidentemente, pensando que ela sempre fala, né, a nova prática. E, assim, no caso do MDCI, por exemplo, uma das coisas que vem me chamando muita atenção, ultimamente na pesquisa que eu venho fazendo, que está uma loucura, é a questão da gestão, como era pensado, assim. E graças a Jack tem toda uma documentação evidenciando isso, né? E eu venho tendo contato com o acervo que foi gerado esse processo, um acervo que ela compreende, ela desenvolveu, né, juntamente com, inclusive, Rosana Nascimento, que é importante ser citada porque Maria Célia não fez tudo isso sozinha, né? Teve Rosana Nascimento que estava lá documentando boa parte e era responsável do setor das coisas, de documentação. E lá se compreendiu ao acervo institucional e operacional. A institucional era que é produzido dentro da instituição, muito claro, e operacional era a partir dos projetos, propriamente dito. E
E tudo isso, assim, está conectado, né? Porque é pensada a gestão, que é uma gestão de caráter coletivo, né? Porque você tem no conselho do museu tanto a equipe do museu, quanto a direção, quanto o professor, quanto o estudante, como lideranças comunitárias. Então, é uma experiência extremamente inovadora e, ao mesmo tempo, atual, assim, né? De como pensar a gestão, inclusive, não só em experiência de museus comunitários, mas museus que têm alguma pretensão, né, social, de ter algum tipo de penetração na sociedade mesmo, alguma importância, algum impacto. E todas as atividades eram realizadas mesmo, todos os projetos eram realizados de forma assim, né, conectada, né, com setores, né, setor educativo, setor de documentação, e vamos lá, vamos discutir. E, enfim, tem a documentação, tudo isso disponível, acho que vale a pena, assim, acessar, como forma de inspiração mesmo, né, ver como essas coisas ainda servem para pensarmos novas práticas e tudo mais. Massa. Agora, uma coisa que me entristece mesmo, viu, Rafa? Porque todas as vezes que a gente precisa pensar em referência de educação museal aqui na Bahia, que ainda está na Bahia, porque a gente tem boas referências de educação museal baianas que não estão aqui, como o próprio Vavá, que está lá em Santa Catarina, que a gente acaba voltando para a professora Maria Célia, né? Porque pouco se produziu, né, no campo da educação sobre museus posteriormente a ela. Eu espero que essas novas gerações aqui, até as pessoas que passaram pela REM, né, de alguma forma foram produzir conhecimento em outras áreas, né, acabaram não ficando na educação. Muito então louco já mesmo. temos você. Estou aí tentando fazer alguma coisa por esse sentido, né, mas ainda falta muito para me tornar a referência, né, gente? Mas assim, essa própria REM, né, ela é uma ação permanente de educação, pelo que eu entendo, assim, né? E isso aqui acho que já está fazendo história. E assim, é engraçado isso que você falou, porque até as outras experiências. Mas a própria REM é um legado de Maria Célia, né? Porque a provocação para a criação da REM Bahia foi Maria Célia que fez. Sim, fiquei sabendo. A gente falou isso na celebração que a gente fez, né? A gente está aqui dando conta do legado dela, né? Mas é uma provocação dela. Até nisso. Aí fico pensando, coitada, gente, a mulher está aí com 80 e tantos anos, querendo descansar, já deu tudo que tinha que dar de contribuição para o campo, e ainda assim, né? Engraçado, eu ia falar, você acabou de me lembrar. Ela, nesses últimos anos, ela vem se debruçando mais ainda nesse aspecto da gestão, dentro do pensamento dela, dentro do que ela produziu. Começou a refletir, né? Sobre a questão, quando a gente pensa, né, inclusive em termos de teoria museológica, né? Ela inseriu agora, recentemente, o aspecto da gestão dentro desse fazer da museologia. Que é algo que ela também tem uma referência muito boa, né? Ela foi gestora da Dimos e tal. Ela trouxe... muita. Inclusive, em termos de experiências assim, até o primeiro museu conceito educativo na Bahia, foi ela que fez, né? Que fundou. No Museu de Arte Sacra você pensa, oxe, tudo foi ela que fez. Realmente, temos aí um trabalho muito grande de quantas vidas, né? manter o legado aí da professora Maria Célia. E eu vejo isso com muito orgulho, né, de ter uma pessoa tão profunda, né, tão importante no campo. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, de Maria Célia para mim, por exemplo... Ai, Andressa, você já vai, meu Deus. Me caiu. De Maria Célia para mim, temos aí umas 3 ou 4 gerações da museologia, né? E dentro dessas 3 ou 4 gerações da museologia, eu fico tentando procurar, assim, uma pessoa de destaque aqui na Bahia para a educação museal e falho miseravelmente. Agora, uma dúvida. Em toda essa sua experiência, você não conseguiu mapear, assim, identificar outras ações não pontuais, mas permanentes, que tem esse caráter de educação museal, não só nos museus, assim, mas em espaços culturais?
Eu nunca fiz essa investigação, Rafa, não foi uma investigação que eu me dediquei. Mas, por exemplo, a PEN está aí, né? E a gente está nesse processo agora de análise dos dados, aprofundamento, e a gente vai chegar a algumas questões, algumas informações bem importantes, né? Esse mapeamento. Tipo assim, mas, cara, vou ser muito franco com vocês. É uma avalanche de dados, sabe? Nunca na história desse país fez uma pesquisa dessa natureza. E, tipo, sabe quando você vê, sabe, pinto no lixo, vê um bocado de coisa, ai, quero aprofundar disso, quero aprofundar aquilo, ai, meu Deus. Ah, esse aqui, por exemplo, hoje eu estava olhando uma coisa bem interessante que é as formações, né? A gente faz essa pergunta lá na PEN e pergunta qual é a formação das pessoas. E aí, acho que no início eu estava falando isso para você, Rafa, que tem pouquíssimas pessoas da museologia que se identificam como educadores e educadoras museais. E isso, para mim, já é um dado importantíssimo para a gente pensar qual o lugar da educação na museologia, né? Porque tem muita gente da museologia fazendo educação museal, mas não se vê como educador e educadora museal. Porque eu tive num evento recentemente e eu ouvi de uma colega da mesma geração que eu, falando com todos, sem pudor nenhum, assim. Ah, porque essa parte da educação, Deus me livre, é a pior parte do museu, não quero conta com isso. Sabe? E tudo bem não ser a sua praia, mas dificilmente você vai ouvir alguém dizer com essa tranquilidade no evento que documentação, Deus que me livre, a pior parte do museu. Você pode até dizer, não é a minha praia, não me sinto confortável, não tenho habilidade nenhuma. Né? Tipo, mas você diz assim, Deus que me livre, a pior parte do museu. Você está entendendo? Com a naturalidade com que as pessoas conseguem desfazer da educação, né? Nada, eu desfaço, viu? Não quero documentação nem me pagando para isso. Mas você entende a importância disso, e você nunca vai dizer que o museu não precisa de documentação. Eu digo mesmo, também detesto documentar. Mas reconheço a importância. É importante, eu só não quero, mas que é importante não, né? Mas tu abriria a boca no meio de um evento para dizer, Amélia, Deus que me livre, fazer documentação é a pior parte do museu? É bem feio, né, gente? É Você bem está feio. entendendo? Eu não diria isso. Eu pode ser diria, a parte olha, mais desafiadora, bababá, né? mas assim, sem pudor, sem pudor. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção para a gente ver qual o lugar, porque você está na universidade, você tem disciplina de documentação, não sei quantas disciplinas de documentação, e profissionais, professores que são especialistas em documentação, que têm pesquisa com documentação, você respeita a documentação, por mais que você não goste. Você está na universidade, você não tem disciplinas de educação, você não tem professores que trabalhem com educação. Educação é aquele tema ali que fala por alto, só para não deixar de abordar no programa. Tá falando. Você está entendendo? Você não respeita a educação. Você vai para o museu, a educação é o castigo. Ó, a pessoa que der muito trabalho, bota lá no educativo. Você está entendendo? Dificilmente você vai ver um profissional museólogo ser contratado para educativo. É muito raro isso. Você é privilegiada assim, viu, Amélia? Privilegiado um monte de vezes, né? Ave Maria, muita responsabilidade, mas é isso, eu acho que há esperanças, né? Veja, se eu estou. É a esperança e a responsabilidade nisso, né? Exatamente, de estar recebendo esse espaço, essa plataforma para a gente estar levando isso tanto para os profissionais que estão dentro do museu, como quem está fora, os alunos, enfim, os visitantes e tal. Eu tô entendendo isso e estou tentando, né? Estou tentando aí fazer jus. A gente vai aí, né? Eu acho que a gente já avançou aí em vários pontos dessa discussão. A nossa mediadora já foi embora, perdeu a bateria. Mas eu acho que a gente abriu algumas janelas muito interessantes, que eu até anotei aqui. Eu acho que a gente podia aproveitar esse finalzinho do encontro para falar um pouquinho das perspectivas para 2023. Né? Esse é o nosso último encontro desse ano, né, do grupo de estudos. Eu queria ver se a gente conseguia fazer uma reunião ampliada no início de dezembro para a gente discutir os rumos da REM para 2023. Amélia, Lília e Lucas, a gente vai ter que se reunir para falar um pouquinho sobre a proposta de eleição no comitê gestor definitivo, né, porque esse é provisório que a gente manteve para segurar os pontos até o final do ano, mas
eu acho que é muito importante a gente pensar em como é que a gente vai dar conta aí de 2023. A gente tem algumas ações da rede que a gente queria ainda pensar para médio e longo prazo. O grupo de estudo a gente foi levando aqui a trancos e barrancos, mas conseguiu manter. Mas tem algumas coisas que eu acho que seriam importantes a gente colocar em perspectiva. Mas fazendo uma análise aqui, fazendo uma avaliação rápida desse ano, eu acho que a gente conseguiu segurar o rojão. A gente veio de 2 anos muito difíceis. O primeiro ano da pandemia, a gente voou, mesmo com pandemia, a gente fez muita coisa, a gente lançou o grupo de estudos, a gente fez a comemoração dos 10 anos, a gente participou do congresso da UFBA, fez eventos, foi muito, muito, muito intenso. Em 2021 a gente meio que desarticulou total, e agora em 2022 a gente está nesse processo aí de tentar tocar esse barco. Então eu acho que a gente fez o que podia, fez o que deu, e... Epa, solta ela, solta ela. Gatinhos. A gente fez o que deu, e eu queria que a gente mantivesse esse espírito aí de resistência para 2023 e seguir aí o barco para ampliar, tá falando com o Rafa, da gente pensar em como é que a gente pode pensar em ampliar o nosso alcance, manter o grupo de estudos, e quem sabe a gente consegue aí criar. Uma pergunta, Mona, você que está desde os primórdios, a RIM, ela pode desenvolver, pode concorrer a editais, por exemplo? Ela tem Depende do edital. Não, a gente não tem CNPJ, essa discussão né? briga, né? E eu continuo defendendo o que eu defendo sempre. Não acho que é tempo, não acho que a gente tem maturidade institucional, organizacional para ter um CNPJ, porque o CNPJ implica em responsabilidades legais, fiscais. Para, pequeno! Uhum. Rapidinho. Espero que a Lilian volte. Ela perguntou aqui uma coisa e eu não pude responder. Sorry. Chamei a cavalaria ali para ajudar. Um CNPJ vai implicar em responsabilidades legais e fiscais que, olha a nossa situação, a gente está terminando um ano num grupo de estudo com 6 pessoas que vieram aqui hoje, né? A gente não tem uma fonte de recursos, nós não somos uma associação que cobra mensalidade, por exemplo, então, de onde sairiam os recursos para a gente manter essas responsabilidades, pagar impostos, toda a parte de documentação de um CNPJ é muito delicado, de associação, porque não seria um CNPJ de MEI, por exemplo, seria um CNPJ de organização. Isso é bem chatinho, porque tem que abrir conta em banco e passar cartório e ata, não sei o quê. Eu acompanho algumas organizações e sei como é bem chatinho isso. Então, acho que a gente não tem uma maturidade institucional para ter CNPJ. Mas a gente tem também a possibilidade de concorrer a editais. A gente já concorreu, lembra que a gente escreveu no prêmio Jaime Sodré de uns anos atrás? A gente fez o quê? Tem alguns editais que eles são mais até flexíveis para grupos, então eles Coletivos, né? Eles admitem que uma pessoa do grupo seja a proponente e o restante do grupo faz uma carta de anuência ali e tal. Tem outros que a gente pode fazer de uma forma que a gente geralmente faz, né? Uma pessoa propõe e coloca o resto todo na ficha técnica, que é um pouquinho disso que eu estou fazendo nesse projeto, Rafa. Eu inscrevi, é um projeto meu, eu estou escrevendo, mas para mim foi muito importante chamar você e a Juliana para estarem na ficha técnica, por conta mesmo dessa participação na REM e tal. As pessoas convidadas de especialistas, isso foi uma coisa que cortou meu coração, foram todas de fora, né, porque a gente sabe que no edital o currículo das pessoas conta muito,
Então, eu precisei chamar pessoas que não são aqui do Estado, porque justamente por não enxergar aqui no Estado, ninguém que tivesse, assim, uma trajetória significativa em educação museal e educação patrimonial. É tudo muito tangencial, você vai encontrar pessoas que fizeram uma ação aqui, uma ação ali, mas que tem uma trajetória de dedicação de estudo, de pesquisa e de atuação, produção de conhecimento e atuação prática. Eu até estou me sentindo meio assim, não é possível, gente, eu que não estou procurando direito, porque não é possível que não tenha. Mas, assim, pensando que eu estou há muitos anos nesse processo de construção da PNEM, né, e de caderno de PNEM, e organização do EBEM, e agora a realização da PEN, e eu não consigo ter pares aqui na Bahia para discutir dentro desse escopo, né, eu acho difícil que tenham pessoas que estejam nesse campo aí, aqui na Bahia, com tanta atenção, né? Claro, tem pessoas que vão passando, né? Mas que sejam debruçadas por esse campo. Aí acabei chamando pessoas de fora, né? Eu chamei o Saulo é uma das pessoas que vem, que deve vir fazer uma palestra. Deve vir, não, vai ser todo virtual o curso, que vai participar. A Fernanda Castro, né? Que é essa grande referência, e o Átila, que a Fernanda e o Átila juntos batem uma bola bacana sobre essa relação da educação patrimonial com a educação museal. Eu pergunto isso por conta justamente por essa ideia, né, que você pleiteou. Mas, assim, acho que o próximo ano é promissor. Você tinha pedido para anotar, né? De discussões eu anotei aqui. O que é que você colocou aí? Eu anotei uma coisa que você falou e apenas substituí. Criei uma outra substituindo o tema. No caso, você falou a relação, né, da educação museal com a museologia. E aí eu também coloquei a relação da educação museal com as teorias pedagógicas, né? Uma coisa que a gente, na verdade, discutiu já na primeira, né? Mas é sempre bom estar rediscutindo os assuntos, né? Inclusive, eu colocaria novamente teoria museológica na roda. Ou teoria museológica, não, perdão. Teorias pedagógicas. E prática da educação museal, né? Acho massa. Ó, eu coloquei aqui museologia e educação, né, que seria essa relação da educação museal com a museologia, e olha, Rafa, entendendo que a educação museal muitas vezes, o próprio campo da educação, da museologia, além de ter problemas com a educação, tem problemas específicos com a educação museal, né, já tive até essa conversa com a Amélia sobre, mas a educação museal é uma coisa mais nova, a educação em museus e tal. Para sair dessa polêmica, meu debate seria museologia e educação, independente dessa questão de que o campo da educação museal, né, de forma que está se consolidando com esse tripé teoria, prática, política, é uma coisa mais recente, dos últimos 20 anos, eu acho que é importante a gente pensar a relação da museologia com a educação, e eu diria, não é nem os museus com a educação, é a museologia, porque a museologia enquanto campo do conhecimento, enquanto disciplina científica, enquanto campo teórico-científico que se propõe a pensar o museu. Porque fica muito nessa de que a educação é coisa do museu, mas aqui no campo teórico-científico da museologia, a gente não precisa falar de educação, porque a educação é uma coisa mais prática que acontece lá, não tem muito que refletir sobre isso. Então, eu acho que aqui, ó, na museologia, que eu acho que tá ali o imbróglio, e aí eu nem colocaria educação museal para não entrar nesse mérito. Claro, na discussão a gente vai entrar no mérito, mas o enunciado para mim é museologia e educação. Qual o papel da educação na museologia, no campo científico que reflete fenômeno do processo museu? Eu pensei assim a teoria pedagógica porque tem todo esse mas aí é outra coisa, Rafa. De se discutir na educação museal, né, metodologias, não é isso? E teorias. Sim. Porque, até onde eu entendi, você pode mobilizar qualquer tipo de vertente, né? Que caiba, né, melhor na proposta. Inclusive, o que mais tem aí é educação museal acontecendo a partir de teorias pedagógicas
duvidosos, né? Que eu questiono, mas que eu vou dizer que não é educação museal, é educação museal. É a educação museal que eu defendo? Não, mas você vai ter aí a galera dos museus discutindo, fazendo educação bancária, como diria o Paulo Freire, a própria ideia de visita guiada de um mediador falando, e o pessoal só andando e ouvindo, não deixa de ser uma abordagem pedagógica, entendeu? Questionada dentro da própria campo da educação como um todo. E aí, eu acho que esses dias eu fui para um seminário, né? Eu fui apresentar um trabalho, eu fui fazer dar uma de maluca de novo, né? Porque meu mestrado foi exatamente isso que eu vivi. Eu fui fazer um mestrado em educação, e na minha turma de 20 pessoas, eu era a única pessoa que não era nem licenciada nem pedagoga. Então, eu era um ET. Tipo, o que é que você está fazendo aqui? Está discutindo educação, museologia? Tipo, né? E aí foi engraçado, porque eu fui num seminário agora, eu encontrei uma professora minha do mestrado na época, e aí, que era uma das que mais questionavam o que é que eu estava fazendo ali. E aí eu apresentei o trabalho, e ela estava na sala, foram várias mesas, e por um acaso ela escolheu assistir a mesa que eu estava. Ela disse que nem viu o nome da pessoa. Quando eu falei, professora, tudo bom? Ela falou assim, você aqui, que surpresa, eu nem vi que você estava na relação aqui de quem ia apresentar o trabalho. Ela até falou assim, mirei no que vi, acertei no que não vi. Aí ela ouviu meu trabalho, apresentar meu trabalho. Ela veio me dizer, olha, você está discutindo isso, nossa, que interessante e tal. E aí ela fez algumas perguntas e tal, mas ainda naquele tom, né, de que não imaginei que alguém que não viesse da educação pudesse discutir educação. Então, da mesma forma que a gente tem uma resistência na museologia à ideia da educação, a gente vai ter essa resistência no campo da educação por vir da museologia. Então, a educação museal, quando se propõe a investigar isso de forma mais profunda e defender que é uma modalidade de educação específica e não apenas a reprodução das teorias pedagógicas no espaço físico do museu, mas que tem aí especificidades teóricas, metodológicas, específicas da educação museal, aí a gente vai ter bombardeio para tudo quanto é lado. O povo da educação vai achar que é um absurdo, né? Porque nada, isso aí a gente já faz, e o povo da museologia vai achar que massa, é só fazer umas atividades lúdicas aí, uma oficina de papel crepom com os meninos, tá tudo certo. Então a gente vai ter aí, por isso que eu acho que é importante sim a gente discutir teorias pedagógicas, e eu acho que é importante, mas eu acho que são coisas diferentes, são duas discussões diferentes, a gente ir discutir sobre a relação da educação museal dentro do campo maior da educação e a relação da educação dentro da museologia. Mas acho que tem espaço aí para tudo em 2023. Agora, acho que é bacana a gente trabalhar também 2 pontos que a gente falou aqui hoje, 3, na verdade. Gestão e educativo. A gente pode aprofundar o eixo 1 da PNEM, né, de falar a relação dos educativos com a gestão. Acho que a Amélia pode trazer o depoimento de sucesso dela e o case de sucesso dela, de ser um educativo que consegue dialogar bem com a gestão. A própria ideia de profissionalização da educação museal, eu acho que é um tema para a gente discutir aqui. O que seria essa profissionalização? Quais seriam os critérios para essa profissionalização? Aí tem uma discussão que é muito, né, animada, que qual seria a formação necessária para um educador museal? Uma graduação em educação museal? Uma pós-graduação em nível de especialização? O que caracteriza, o que é que transforma qualquer outro profissional no educador museal? Então, essa é uma discussão que acho que vale a pena a gente fazer, né? Porque se a gente está falando de regulamentação da profissão, tudo isso tem que estar na roda, né? A gente precisa colocar tudo isso. Qual que é a nomenclatura? Sabe? É educador museal mesmo? Tem outro nome? A PEN perguntou quais eram as nomenclaturas mais usuais. A gente vai saber, daqui a pouco, em breve, a gente vai saber quais são. Vamos saber qual é o termo mais utilizado. Não percam cenas dos próximos capítulos. É educador museal? É mediador? É guia? É monitor? Quais são os termos mais usados? Vamos ouvir. E, por fim, eu acho que a Amélia trouxe uma provocação interessante, falando da questão do museu universitário, que o próprio MAUC também é, né, um museu universitário. A gente falou de museus universitários aqui, e eu acho que a gente podia... Vou dar um spoiler também para vocês, a PEN, ela vai ter um recorte de um estudo de caso específico para pensar os museus universitários que responderam à pesquisa. Então, nós vamos olhar
de uma forma um pouco mais aprofundada para os museus universitários. Então, acho que é um tema bacana para a gente discutir no ano que vem. São as minhas sugestões. Então, beleza, né? Então, a gente fica com essa ideia de continuar o grupo de estudos no próximo ano, né? É uma coisa que a gente não pode perder de vista, né? Não pode deixar de fazer, que eu acho que é o carro-chefe mesmo, né? E, de repente, veja, você falou que são 10 anos, né? Fechou 10 anos de REM, né? Bahia, né? Esse mês, minha primeira reunião da REM foi no dia 12 de fevereiro de 2020. Pois bem. 12 de novembro de 2022. 2012. Ai, meu Deus do céu, tô doida. 12 do 11 do 12. 12 do 11 do 12. Quase cabalístico. A gente, acho que para o próximo ano poderia se pensar algum evento, né? Não, a REM já fez 10 anos. Em 2020 a gente fez o evento de 10 anos da REM. Mas eu acho que a gente tem que fazer o segundo bem, né? Aproveitar aqui. Porque a gente fez o primeiro bem em 2019. Em 2020 o mundo acabou. Então, eu acho que a gente precisa agora... Em 2022 a gente estava tentando recuperar o mundo. Acho que 2023 é um bom momento para a gente fazer o EBEM. Eu sugiro que a gente faça ele no segundo semestre. Porque eu vou dar um spoiler aqui, que não é nem um spoiler, é uma esperança. A gente está vendo aí se consegue, em 2023, fazer um encontro nacional de educação museal. E que, se acontecer, vai ser logo no primeiro semestre, então, a gente poderia deixar o EBEM para o segundo semestre, ou para 2024, passar aí o ano 2023 fazendo esse processo de captação de recursos, inclusive, em março de 2024, que geralmente é o mês que foi o mês que a gente fez o EBEM primeiro, a gente fazer. Eu acho que a título de proposta, né? Acho que pode entrar em 2023, mas pode ficar melhor mesmo arranjado com essa ideia que vocês estão desenvolvendo do nacional. Aí no próximo ano, né, 2024, pode ficar melhor, né? Bom que, inclusive, as pessoas têm tempo para se organizar para estar nos dois. Exatamente. Trabalhos que não foram apresentados em um, pode apresentar no outro, né? Vai ser no Mafro, viu? Já especulando aqui, né? Estamos abertos e disponíveis. Que maravilha. É isso, eu acho, inclusive, se a gente podia fazer, sabe o quê? A gente, com tempo antecedência, a gente articular com vários museus do Pelourinho e tentar fazer uma programação assim em vários lugares, entendeu? Porque ali, como é tudo muito perto, dá para ir andando. Aí fazer faz uma tipo mesa... festival da REM. Que delícia, gente. Uma mesa no Mafro, uma mesa no Muneã, uma mesa no Salar Ferrão. Os encontros da REM, no caso do grupo de estudo, melhor dizendo, a gente poderia pensar a possibilidade de uma forma híbrida, né? Fazer presencial com transmissão, presencial, acho ótimo. Sabe se houver possibilidade no Mafro, né? Tem um espaço para poder fazer isso, será uma coisa legal também, assim, de acolher, né? Eu acho que em 2023 a gente precisa voltar para os museus. Acho que é massa essa possibilidade do virtual, da gente poder congregar pessoas de outros lugares e tal, mas a REM está muito distante das instituições. Eu acho que de 2019, o 2019 foi o último ano que a gente fez alguma coisa em museu. Quer dizer, esse ano a gente fez o 7º reencontro no MAF. Mas antes disso a gente fez o EBEM, né, no Museu Carlos Costa Pinto, e depois simplesmente a gente não conseguiu fazer mais nada. Então, eu acho que a gente precisa voltar mesmo a pisar no chão dos museus, fazer articulações, fazer parcerias e rodar os museus de Salvador, para, inclusive, a gente começar a pensar em algumas questões mais internas, de interiorização, né, de pensar aí aquele projeto que a gente tem de fazer a circulação da oficina da PNEM, e aí eu acho que a gente já pode, inclusive, pensar em outras naturezas, né, enfim, tem várias coisas que a gente precisa fazer, e voltar a fazer nossas reuniões presenciais, pelo menos uma vez, né. Eu acho que... Por que a gente puxa uma próxima reunião para poder delinear melhor essas propostas? Eu queria fazer uma reunião no início de dezembro, ser a última reunião da REM desse ano, para a gente desenhar um pouquinho do ano que vem. Aí seria bacana que a Amélia, a Lília, e aí a gente podia fazer uma coisa meio híbrida, né, para fazer uma coisa meio híbrida para o Lucas participar, que o Lucas está lá em São Paulo,
e a gente fazer essa reunião final do ano, já com vistas a 2023, que tem que fazer as eleições. Uhum. Acho que tá bem em cima, né? Dezembro é amanhã. Amanhã é dezembro. Sei lá, alguma coisa lá para o dia 7 ou 9 de dezembro, sabe? Eu vou estar 9 não, que é feriadão. Eu vou estar no Sebramus, mas... É verdade. Tem semana que vem, né? Não vai babou. Só se e chegar pro dia 15 de dezembro. Só lá pro dia 15. Mas tem uma coisa também. Eu tô com a agenda voltada para concluir minha dissertação em dezembro e janeiro. Então, muitas demandas, por exemplo, você está falando só da reunião e tal, para mim, massa, eu consigo participar e tudo. Mas se tiver muitas demandas para resolver muitas coisas, para participar de muitas coisas, eu realmente não vou poder. Não, Amélia, essa Mas reunião de dezembro é justamente para a gente fazer a pausa. A gente faz a última reunião, porque a REM só vai voltar a se reunir lá para março. Isso, inclusive, está no nosso regimento interno. A gente funciona de fevereiro a novembro. Né? Em fevereiro, a gente faz a primeira reunião do ano, que é a reunião de planejamento, e as atividades geralmente acontecem entre março e novembro. Então, essa reunião do dia 15 desenhamos 2023, beijo, tchau. Em fevereiro, a gente volta a se falar. Como esse ano, o carnaval é no final de fevereiro, em março, a gente volta a se falar. Entendeu? Então, tem preocupações de demandas para dezembro e janeiro, até porque eu também vou dar uma sumida, que a gente tem que preparar o relatório final da PEN para ser entregue em fevereiro. Bom, gente, então é isso. Eu vou ter que sair agora. Uhum. A gente também, né? Eu proponho que a gente tire o dia, essa data, o último dia desse encontro, num grupo. Tá, mas vamos levar de proposta 15 de dezembro? Por mim, sim. 15 de dezembro é ruim para mim, curiosamente. Não, mas assim, se for bom para a maioria, acho que é melhor fazer, viu? Mas 14 você pode, quarta-feira? Não, né? Você está sem som. Também não. Tá, então a gente joga lá no grupo e vê o que acontece. Tá bom. Então tá. Beijo, gente. Obrigada por hoje. Foi lindo, foi maravilhoso. Mesmo, Beijo, imagina. Obrigada a vocês, gente. Tchau, gente. Fiquem bem. Oh, meu Deus. Salvou? Não, Juliana Gueiros acabou de entrar. Ah, tá. No apagar das luzes. Oi, gente. Acabei a aula, eu vim correndo. Tá começando agora. Você chegou na hora boa. Vai que rola. Aí eu peguei minha comida, que eu tava morrendo de fome, falei, dá um campo aí. Ô, Ju, a gente tava exatamente no... Tchau, gente. Eu tava com a mãozinha no sair da chamada, aí eu vi Juliana Gueiros. Aí eu fiz, não vou deixar a bichinha entrar no vácuo, não. Não, aí eu vi, eu acabei a aula, aí tomei um banho, vim comer porque eu estava morrendo. Falei, aí eu vi a mensagem de Andressa, eu falei, não,